Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Assim, cada homem nos considere como ministros de Cristo e dispensadores dos mistérios de Deus. Ora, o que se exige dos dispensadores é que cada um seja encontrado fiel. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. Na verdade, nem a mim mesmo me julgo, pois de nada tenho consciência contra mim. Contudo, não é por isso que sou justificado. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julgueis nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual iluminará o que está oculto nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o seu louvor. Essas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vós, para que aprendais em nós isto. Não ir além do que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um contra outro. Pois quem é que te distingue? Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não o tivesses recebido? Já estáis saciados, já vos tornastes ricos, sem nós já reinais. E oxalá reinasseis de fato, para que também nós reinássemos convosco. Pois penso que Deus nos expôs a nós, os apóstolos, como os últimos, como condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, para os anjos e para os homens. Nós somos insensatos por causa de Cristo, mas vós sois prudentes em Cristo. Nós somos fracos, vós fortes, vós honrados, nós desprezados. Até o presente momento passamos fome e sede, estamos mal vestidos, somos espancados e vivemos sem morada certa. Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando difamados, respondemos com súplicas. Tornamo-nos como o lixo do mundo, a escória de todos, até agora. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos advertir como a filhos meus muito amados. Pois, ainda que tivesseis 10.000 pedagogos em Cristo, não teríeis muitos pais, porque fui eu que vos gerei em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Rogo-vos, portanto, sede meus imitadores. Por isso vos enviei Timóteo, meu filho, muito amado e fiel no Senhor, o qual vos recordará os meus caminhos em Cristo Jesus, assim como ensino em toda parte, em todas as igrejas. Alguns se encheram de soberba, como se eu não fosse mais a vós. Mas irei em breve até vós, se o Senhor quiser, e conhecerei não as palavras dos soberbos, mas a força. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Que eu vá a vós com a vara, ou com amor e espírito de mansidão? Comentário patrístico de destaque. São João Crisóstomo obra Homilias sobre a primeira epístola aos Coríntios. 1. Contexto do autor e da obra. São João Crisóstomo, 107, cujo nome significa boca de ouro, foi bispo de Constantinopla e um dos maiores pregadores da Igreja Antiga. Suas homilias sobre São Paulo não são tratados abstratos, mas explicações pastorais vivas, proferidas diante do povo, unindo exegese, correção moral e direção espiritual. Ao comentar em Coríntios 4, Crisóstomo enfrenta exatamente os mesmos problemas que São Paulo: orgulho espiritual, divisões internas, fascínio pela eloquência e desprezo pela humildade apostólica. Está no 2. Eixo central do comentário de São João Crisóstomo. Open quote. Tema dominante. O verdadeiro ministro de Cristo é um administrador humilde, julgado apenas por Deus, configurado à cruz e não à glória do mundo. Crisóstomo lê o capítulo como um retrato do sacerdócio, do apostolado e da vida cristã autêntica. Nasher 3, comentário patrístico estruturado, síntese fiel. Ministros de Cristo e dispensadores dos mistérios de Deus. São João Crisóstomo explica que ministro, diáconos, não significa senhor, mas servo encarregado de algo que não lhe pertence. Dispensador, oikonomos, é aquele que administra bens alheios, devendo fidelidade absoluta ao dono. Comentário-chave, open quote. O apóstolo não exige brilho, nem sabedoria humana, nem aprovação popular, mas apenas fidelidade, pois quem administra os bens de outro não pode gloriar-se como se fossem seus. Close quote. Para Crisóstomo, este versículo derruba qualquer vaidade clerical ou espiritual.
B. O juízo humano e o juízo de Deus, Sinks. Crisóstomo observa que São Paulo não despreza a comunidade, mas recusa submeter sua consciência ao tribunal da opinião humana. Open quote. Nem mesmo eu me julgo, diz Paulo. Não por falsa humildade, mas porque só Deus vê plenamente o coração. Close quote. Comentário-chave. Open quote. Mesmo quando a consciência não acusa, ainda assim não ousamos proclamar-nos justos, pois o julgamento pertence àquele que ilumina os segredos das trevas. Close quote. Aqui, Crisóstomo ensina uma doutrina clássica da Igreja. Consciência reta, autojustificação. Humildade, insegurança, mas abandono confiante em Deus. C. Nada além do que está escrito e a raiz do orgulho, Vul 6:7. Este trecho é central para Crisóstomo. Ele afirma que Paulo usa a si mesmo e a Apolo como exemplo pedagógico para extirpar o vício que destrói a igreja, a soberba espiritual, como é decisivo. Open quote. Tudo o que possuis, fé, inteligência, ministério, recebeste. Se recebeste, por que te exaltas como se fosses a fonte? Close quote. Crisóstomo aplica isso aos pregadores, aos mestres e também aos fiéis que se julgam superiores por dons espirituais. Ironia apostólica e o paradoxo da cruz, do 13. São João Crisóstomo destaca o tom irônico e doloroso de Paulo. Open quote. Vós já sois ricos, já reinais. Segundo o padre da igreja, Paulo desmascara uma falsa escatologia, onde os cristãos querem reinar sem sofrer, gloriar-se sem cruz. Comentário forte. Open quote. Os apóstolos são apresentados como condenados à morte, feitos espetáculo ao mundo, para que ninguém pense que o reino de Deus se manifesta em honras, mas em sofrimentos assumidos por amor. Close quote. Aqui, Crisóstomo vê o selo da verdadeira igreja. Fome, perseguição, mansidão, bênção diante da injúria. E. Paternidade espiritual e autoridade evangélica. Vulgo 14:17. Crisóstomo faz distinção clara entre pedagogos e instrutores ocasionais, pais aqueles que geram pela fé. Comentário. Open quote. O pai não domina, gera, não humilha, corrige, não se impõe com palavras, mas com a própria vida. Close quote. Por isso, Paulo pode dizer, open quote, sede meus imitadores não por orgulho, mas porque ele imita Cristo crucificado. Close quote. O reino de Deus não está em palavras, mas em poder. Vos, Crisóstomo conclui. O poder não é retórico, mas força transformadora da graça. Frase final marcante. Open quote. Onde há vida conforme Cristo, aí está o reino. Onde há apenas discurso, ainda que belo, falta a força do Espírito. Close quote. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais.